Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar também sobre pronomes indefinidos, conteúdo que também cai na prova de vocês, beleza? Mas antes de mais nada, turma, eu preciso que vocês separem um local silencioso para a gente começar essa aula e que vocês peguem papel e caneta também, porque essa parte da aula ela tem bastante informação para vocês anotarem, beleza? Vamos começar! Então, turma, vamos lá. Pronomes indefinidos são usados para falar de uma maneira indefinida de coisas, pessoas ou até mesmo lugares, tá? Eles são geralmente em terceira pessoa, tá? Eles servem para indicar uma coisa de uma maneira imprecisa, tá? O que eu quero dizer com imprecisa? Porque, por exemplo, quando eu digo alguém, alguém quem? Qualquer coisa? Nenhuma coisa? Nada? O quê? Algum lugar? Mas que lugar? Então, assim, existem essas três famílias de indefinidos, tá? Que é de pessoas, lugares e também de coisas. Nós vamos ver todas elas nessa aula de hoje. I didn't see anything in your bag. Eu não vi nada na sua bolsa. Nesse exemplo, eu utilizei anything para dizer que eu não encontrei nada na bolsa de alguém. Só que vocês perceberam que não foi mencionado quantidade, não foi mencionado o que eu estava buscando, apenas que eu não encontrei nada? Então, turma, por esse motivo, anything é classificado como pronome indefinido. Portanto, se a questão que tiver no concurso estiver perguntando qual é o pronome indefinido, agora você vai ter uma ideia de qual pronome a gente deve buscar, de como a gente pode definir ele, tá? Tanto para lugar, tanto para coisa, tanto para pessoa. Então, nessa situação, nós entendemos que anything foi utilizado para dizer nada. Nada foi encontrado dentro da bolsa. Beleza? Vamos continuar. Somebody called me last night, asking me about my mother. Alguém me ligou ontem à noite, me perguntando sobre a minha mãe. Nesse exemplo, somebody é o pronome indefinido. Significa que alguém me ligou. É somente essa informação que eu desejo passar para vocês. Eu não quero especificar quem me ligou. Eu somente quero especificar que eu recebi uma ligação ontem sobre alguém perguntando sobre a minha mãe. Então, somebody, ele é utilizado para pessoa, tá? Da forma indefinida. Did you go to anywhere after the class? Você foi para algum lugar depois da aula? Vamos supor que é sua mãe perguntando isso para você, depois de você ter ido para o curso forte. Nesse exemplo que vocês acabaram de ver, a sua mãe ela quis saber se você foi para algum lugar depois do curso forte, certo? Depois da sua aula. Mas ela não quis especificar o lugar. Ela não perguntou se você foi no shopping, ela não perguntou se você foi ali numa saída da esquina. Ela não perguntou se, por exemplo, você foi no restaurante da tia Maria. Ela perguntou se você foi em algum lugar. Ela não quis especificar o local. Então, para local, anywhere, também é um pronome indefinido. Vocês se lembram que no início do vídeo eu mencionei três coisas: lugares, pessoas e coisas. Então, são três famílias de pronomes indefinidos. Para coisas, acabamos de ter o exemplo de anything, nada. Para pessoas, tivemos o exemplo de somebody, alguém. Para lugar, tivemos um exemplo de anywhere, algum lugar. Agora, que tal a gente falar de outros pronomes indefinidos? Vamos lá? Agora vamos falar de things, coisas. Falando de coisas, na forma afirmativa nós temos something. Na forma negativa, anything. E na forma interrogativa, anything. Uma coisa que vocês precisam ter atenção é que, falando de coisas, na sua forma negativa, ele vai ter sentido de nenhuma coisa. Agora, na sua forma interrogativa, ele vai ter sentido de alguma coisa. Vamos ver um exemplo. Eu estou procurando alguma coisa para minha mãe. Para uma frase positiva,
utilizamos something. I didn't find anything for my mother. Eu não encontrei nada para minha mãe. Na forma negativa, utilizamos anything. Did you buy anything at the market for me? Você comprou alguma coisa no mercado para mim? Utilizamos de uma forma interrogativa. Agora vamos falar da próxima família, pessoas. Para pessoas, na sua forma afirmativa nós temos somebody, someone, na sua forma negativa, anybody, anyone, e na sua forma interrogativa, anybody, anyone. Vamos aos exemplos. There was somebody at the class. Havia alguém na aula. A gente está utilizando na sua forma afirmativa. There wasn't anybody at the class. Não havia ninguém na aula. Essa é a sua forma negativa. Was there anybody at the class? Havia alguém na sala de aula? Essa é a forma interrogativa. A próxima família é de places, lugares. Vamos às suas formas. Na sua forma afirmativa temos somewhere, negativa anywhere e interrogativa anywhere. Vamos aos exemplos. Let's find somewhere. Vamos encontrar algum lugar. I didn't find anywhere. Eu não encontrei nenhum lugar. Do you know anywhere? Você conhece algum lugar? Essas são as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Bem, galera, para a aula de hoje nós vimos um pouco sobre os pronomes indefinidos, na verdade. Para a próxima aula, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre eles e vamos fazer alguns exercícios também, ok? Até a próxima!